Olá, Isabelle. Oi, Seja bem-vinda. obrigada. Você pode me falar seu nome completo, por favor, Isabelle? Isabelle Cecília Pereira Andrade. Isabelle Cecília Pereira Andrade. Tá bom, coloquei presença aqui pra você, ok? Bem-vinda, Mariane. Oi, Você pode me passar seu nome completo, por favor? sim. Mariane Rita Silva Naves. Beleza, coloquei presença aqui pra você. Ok. Só ver aqui se está tudo certo. Bem-vinda, Natália. Natália. Bem-vinda. Obrigada. Você pode me passar seu nome completo, por favor? Natália Ellen Certo. De Moura de Moura Canaã. Carolina. Isso. Beleza, obrigado, viu? De nada. Ok. Então, acho que já vamos começar, né? Ó, o Marcos chegou aí. Bem-vindo, Marcos. Bem, boa tarde. Boa tarde. Seu nome é Marcos Vinícius da Silva. É, Beleza, bem-vindo. Coloquei presença aqui pra você. tá. Opa, mais alguém entrou? Ou até agora só nós quatro? Só os quatro. Deixa eu ver aqui. Evelyn. Bem-vinda, Evelyn. Boa tarde. Boa tarde. Você pode me falar seu nome completo, Evelyn, por favor? Evelyn Adalho Garcia da Silva. Beleza. Coloquei presença aqui pra você. Obrigado. De nada. Então vamos lá, vamos começar, né, pessoal? Meu nome é Edivaldo, eu vou ser o professor de história de vocês esse ano, tá bom? Nas nossas aulas, eu vou pedir que enquanto eu estiver explicando, vocês mantenham o áudio de vocês desligado, mas vocês podem ligar o áudio a qualquer momento para poder fazer perguntas, tá bom? Eu peço a vocês que qualquer dúvida vocês tragam aqui para a aula, para a gente poder esclarecer e compartilhar nossas dúvidas, ok? Beleza? Ok. Beleza. Ok. Sim. Maravilha. Então vamos começar, né, pessoal? Nós estamos aqui na quinta semana, né, desde que as aulas voltaram. E como a gente está começando as aulas hoje é a primeira aula de história, eu estou pensando aqui, nessa primeira aula, a gente fazer a correção das semanas 1, 2, 3 e 4, né? E aí, na próxima aula, então na semana que vem, a gente faz a correção da semana 5, ou, como se pode dizer, a semana 1 do PET complementar. Ok? Então vamos seguir aqui. Primeiro vem a semana 1, ok? Com o tema Relação entre os modos de vida nômade e sedentário com o espaço geográfico. Pessoal, durante a pré-história, para o período da história, né, ocorreu uma transição muito importante na história da nossa espécie, que é a transição do status de nômade, que é quando o ser humano ele tinha que andar de um território, ele tinha que migrar de uma região a outra em busca de recursos, em busca de caça, de pesca, de alimentos, em busca de lugar que tivesse comida, né? Para o status de sedentário, onde o ser humano ele plantava o seu próprio alimento, ele planta seu próprio alimento e sobrevive sem a necessidade de ter que ficar mudando o tempo todo de endereço. Ok? Seguindo aqui, o PET ele vai trazer uma representação dos 3 períodos da pré-história. Primeiro, vale a gente pensar no porquê que a pré-história é chamada de pré-história, né? Não é à toa, pessoal. Ela é chamada de pré-história
porque ela é considerada o período anterior à invenção da escrita. Durante muito tempo, principalmente a partir do século XIX, acreditava-se que a história só começava a partir da invenção da escrita e que a única fonte histórica que a gente poderia considerar como realmente legítima eram as fontes escritas. Só que aí gera um problema, porque nem toda sociedade humana tem um sistema de escrita, né? Então quer dizer que essas sociedades não existiram? Ou então que elas não têm importância na história? Não, né? Muito pelo contrário. Todo grupo, toda sociedade, ela gera um impacto na natureza, gera um impacto no planeta, né? Então deve ser considerado pela história. Só que aí, devido a esse tempo onde as pessoas acreditavam que a história só era válida se ela viesse a partir de fontes escritas, criou-se o termo pré-história, que era o período antes do surgimento da escrita. E essa pré-história, ela foi dividida em 3 períodos, tá bom? O Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. O Paleolítico também era chamado de Idade da Pedra Lascada, né? Ele era baseado principalmente pela atividade nômade, atividade da caça, da coleta e da pesca, né? A caça de animais, a pesca e a coleta de frutos, né? O Neolítico, ele já passa pela transição do período nômade para o período sedentário do ser humano. No Neolítico, ou então chamado também de Idade da Pedra Polida, já surge a agricultura, o pastoreio, né, que é a domesticação de animais para o uso do ser humano, e as organizações sociais. Durante o Paleolítico, período anterior, as organizações sociais, a organização de liderança era definida pela força, né? E já no Neolítico, essa organização social ela deixa de ser caracterizada somente pela força. Ela também é caracterizada por aspectos de hereditariedade, né? O filho do governante será governante, e também pela divisão das classes sociais. Porque vai surgir aquele grupo que vai trabalhar e vai surgir aquele grupo que vai planejar o trabalho ou então dar as ordens, né? Tomar as decisões, e o outro que vai executar a ordem. Ok? E por último veio a Idade dos Metais, que ela marca o fim da pré-história, tá bom? Assim, o que marca mesmo o fim da pré-história é a invenção da escrita, mas a Idade dos Metais é o último período da pré-história, né? Então, quando é inventada a escrita, o ser humano ainda está vivendo o meio, né, da Idade dos Metais. E na Idade dos Metais, ela é caracterizada pela metalurgia, que é a habilidade de você saber usar o metal como um material na produção de armas e outros objetos, né? E os 3 principais metais usados aqui durante a Idade dos Metais eram o cobre, o bronze e o ferro, tá bom? Em uma escala assim de resistência e densidade, o ferro é o mais resistente, tá bom? E depois o bronze e depois o cobre. Uma sociedade que tinha armas de cobre, ela poderia vencer, não poderia vencer, ela teria uma vantagem num conflito com uma sociedade que ainda tinha armas de madeira, de ossos, de pedras, tá bom? Já uma sociedade que tinha armas de bronze, ela tinha vantagem num conflito contra uma sociedade que tinha armas de cobre. Quando uma espada de bronze bate numa espada de cobre, a espada de cobre quebra, né? E a mesma coisa acontece com o ferro. O ferro ele é mais resistente que o bronze, então as sociedades que tinham o domínio do ferro também tinham uma vantagem sobre as sociedades que dominavam somente o bronze, ok? Seguindo aqui adiante, a gente tem a questão 1. Deixa eu perguntar, pessoal, vocês estão entendendo tudo que eu estou falando aí? Sim. Sim. Beleza. Sim. Deixa eu só ver aqui minha chamada. Tá, beleza. E aí vem a questão 1, né, pessoal? Na questão 1 aqui, ó, o PET ele traz essa imagem, que traz um monte de coisa acontecendo aqui nessa imagem, né? Aqui atrás, vocês estão vendo a setinha do meu mouse? Circulando aqui o mamute? Sim. Sim. Vai acompanhando aqui a setinha. Aqui atrás a gente vê um grupo de homens, né, caçando um mamute, né? Fazendo um trabalho coletivo aqui para abater esse grande animal. Mais aqui abaixo, a gente vê um homem fazendo a pesca com um arpão, né? Pescando aqui um peixe.
Aqui do lado, a gente vê outro homem tirando a pele de um cervo, né, que provavelmente foi abatido por eles. E essa pele, ela depois vai poder ser usada como um forro para ele poder dormir, não dormir, né, no chão direto, pegando friagem, ou então uma roupa, né, um agasalho, enfim, usado como cobertor, alguma coisa, uma capa, né, qualquer coisa para ajudá-lo a sobreviver diante dos obstáculos do clima, né. Enquanto ele está tirando a pele aqui, ó, a gente vê aqui na parte de trás tem uma mulher estendendo essa pele para que ela seque no sol, né, para poder fazer o quê? Para poder facilitar depois o uso dela para poder fazer uma roupa, né, poder fazer esses exemplos aí que eu citei. Aqui ao lado, a gente também tem um homem fazendo uma ferramenta aqui, batendo uma pedra na outra, provavelmente tentando fazer uma lâmina, tentando fazer aqui, ó, um instrumento de corte com essa pedra, né, fazendo uma ferramenta. E aqui do lado, né, terminando, a gente tem uma mulher aqui coletando alguns frutos. Beleza? Essa imagem aqui que o Pet traz, um retrato de como era o cotidiano na pré-história. Opa, acho que eu vacilei aqui. E aí vem a questão. A imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia. A resposta certa é a letra B, a organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. A gente vê que tudo que o ser humano tira para o seu sustento, né, o agasalho, a ferramenta, o alimento, né, tudo ele tira da natureza. E para poder fazer isso de uma forma efetiva, que todo mundo saia lucrando, isso acontece de uma maneira coletiva. Eles trabalham juntos. Vocês veem aqui, ó, o melhor exemplo é essa questão aqui da pele. Tem o responsável por tirar a pele do animal e o responsável em preparar a pele para que ela depois fosse usada, né? Existe uma organização social aqui, ó, que ajuda esse grupo aqui a sobreviver. Ok? Então a resposta certa é a letra B. A letra A está incorreta porque ela afirma o desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo. Essa imagem, ela parece um conglomerado urbano, ela parece que essas pessoas aqui estão numa cidade, estão numa área urbana. Não, né, pessoal? Não mesmo. Eles estão aqui na natureza mesmo, tirando seu sustento da natureza. E também não tem nenhuma evidência aqui, ó, de que alguém está fazendo um trabalho escravo. Então essa letra A não pode estar certa, tá bom? A letra C. A constante guerra pelas terras produtivas entre os diferentes grupos humanos. Aqui, pessoal, a gente vê algum ser humano fazendo guerra entre si? Também não. Não. A gente vê eles trabalhando juntos, né? Trabalhando coletivamente. Tudo para qual objetivo? Garantir a sobrevivência do grupo. Beleza? E aqui por último, o avanço da tecnologia aliado à preocupação do homem em preservar a natureza. Também está incorreta porque nessa época aqui já pode-se dizer que existia uma tecnologia. Tecnologia é tudo aquilo que é usado para facilitar a vida do homem, né? Só que as tecnologias usadas aqui, elas não têm o objetivo de preservar a natureza. Elas têm o objetivo de preservar o homem, preservar o grupo, facilitar a sobrevivência dele na natureza. Tá ok? Então a letra D também estaria incorreta. Então a resposta certa seria a letra B. Beleza? Quando alguém fez essa questão aqui, teve alguém que errou, teve alguém que acertou? Como é que foi? Quem acertou? Acertei. Beleza. Acertei. Isso aí. Bacana. Então vamos lá. Aí vem a questão 2. Qual era o impacto da permanência... Chegou alguém aqui? Otávio Francisco. Olá, Otávio. Oi. Oi, Otávio. Otávio, deixa eu te falar. Você conseguiu acessar seu e-mail institucional?
Hã? Você conseguiu acessar seu e-mail institucional? Não. Tem que acessar, viu, Otávio? Uhum. Não pode entrar pelo seu e-mail normal, não, porque depois dá problema. Otávio Francisco Paixão da Silva? É. Beleza, seja bem-vindo, Otávio, à nossa aula. Tá. Bora lá. Aqui a questão 2. Qual era o impacto da permanência dos seres humanos caçadores-coletores no meio natural em que habitavam? Pessoal, como que o ser humano ele impactava a natureza na época da pré-história? O que você pode estar respondendo aí, ó? Eles dependiam diretamente da natureza, mas a exploração era feita em uma velocidade e quantidade pequenas, o que não causava grandes impactos como atualmente. Pessoal, hoje em dia, a vida humana ela gera impactos enormes na natureza. Pois não, Mariane? Oi, Mariane. Você levantou a mão aí? Então, é que eu queria ver se a minha resposta tá certa. Diga, pode falar. Os humanos causaram destruição retirando seus alimentos sem reposição, caçavam animais e colhiam frutos para a sua sobrevivência. Tá certo, é verdade. O ser humano ele tirava todo o recurso de sua sobrevivência da natureza. Mas é importante a gente pensar no seguinte também, Mariane. A sua resposta está certa. Mas poderia ter dito também o seguinte, que o ser humano ele não causava tantos impactos na natureza como causa hoje em dia. Né? Porque hoje em dia a gente tem indústrias, o ser humano ele tem a indústria de carros, por exemplo, cujo combustível principal é o combustível à base de petróleo, que libera muito carbono na natureza, que aumenta o buraco na camada de ozônio, né? Aumenta o aquecimento global. Então, assim, o impacto do ser humano na natureza hoje em dia é muito forte. Nessa época não era tão forte. Mas não quer dizer que não existiu um impacto nessa época. Vamos pensar aqui um exemplo aqui da floresta amazônica. Imagina a floresta amazônica, você está lá na floresta amazônica, olha para cima, você está cercado de árvores. E as árvores, elas têm aquelas copas, né? A copa ela faz uma sombra, ela impede que o sol bata diretamente em você, chegue diretamente no solo, né? Mas aí você corta uma árvore. E aí o sol, ele consegue chegar diretamente no solo, né? Porque não tem mais aquela sombra daquela árvore derrubada para poder impedir a passagem do sol. Quando o sol toca o chão, ele já está fazendo uma alteração naquele meio ambiente, porque a partir do momento que ele toca o chão, certas espécies de plantas que antes não cresciam ali porque precisavam de mais luz do sol, agora já tem essa luz do sol que permite eles crescerem, né? Ou seja, uma árvore que você derruba, você já muda já um ecossistema. Então existia sim um impacto na natureza, só que bem menor do que é hoje em dia. Tá bom? Falei bastante aqui, mas deu para entender? Falei demais, né? Vou tentar falar menos. Vamos continuar aqui, pessoal. É aqui a questão 3. De acordo com tudo que investigou e aprendeu sobre o Paleolítico... Peraí. Ok. Continuando. De acordo com tudo que investigou e aprendeu sobre o Paleolítico, elabore uma manchete para o jornal pré-histórico fictício. A manchete deverá destacar um típico dia na vida de um ser humano ou grupo de seres humanos na pré-história. Use a criatividade e faça uma ilustração. Pessoal, nessa atividade aqui, ó, tá pedindo que vocês criem tipo uma manchete de jornal, tá bom? E como que geralmente é feito? Oi, Natália, pode falar, desculpe. Eu estava levantando a mão na questão 2. Sim, Porque a minha ficou bem mais diferente do seu. Posso ler para você ver? com certeza, por favor. Matava os animais, coletavam os alimentos e depois não plantavam novamente, destruindo assim uma parte da natureza local. Verdade, está correto. Está correto, Natália. Tá bom. Só que tem essa questão, né? Ele fazia essa destruição, mas como era uma destruição bem menor do que é feita hoje, a natureza ela ia conseguindo se recuperar. Ela tinha mais tempo para se recuperar. Entende? Tá.
Hoje em dia, como a gente destrói em larga escala, a natureza ela não tem tempo para se recuperar. Então, a destruição hoje ela tem um impacto muito maior do que antigamente. Mas a sua resposta está beleza, está certinha. Tá bom. Beleza, obrigado, viu? Vamos lá. Pessoal, fico muito feliz de ver vocês participando, hein? Isso é legal. E aí, a questão 3 é isso, pessoal. Vocês vão montar uma manchete, né, com um título e uma imagem bem chamativa. A manchete geralmente é isso, um título, né, e uma imagem bem chamativa. Diga, Natália. Eu criei a minha com desenhos, com formas, tipo um texto. Sim, Pode mostrar? pode. Só um minutinho, ô Evelyn. Eu vou deixar você falar, deixa eu só esperar a Natália aqui, tá bom? Ok. Ó, bacana. É isso mesmo. Representou a sua ideia do meio ambiente, né, pré-histórico. É isso mesmo. Só faltou, Natália, o título. Eu não sei se você colocou o título. Tá bom, vou colocar aqui. Coloca um título. Porque o que é uma manchete? Pensa no jornal. No jornal sempre vai ter um título e uma imagem, né? Aí é a manchete. Só... Beleza, Mariane, eu vou deixar você falar. Deixa só a Evelyn falar primeiro, que ela pediu, tá bom? Sim. Pode falar, Evelyn. Eu acho que eu fiz a minha questão errada, porque eu acho que eu fiz. Pode falar. Eu acho que eu fiz a minha questão errado, por causa que eu descrevi mais o Neolítico do que o Paleolítico. Você descreveu mais o quê? O período Neolítico. Tá certo. Natália, você por favor, desliga seu áudio, por favor. Obrigado. Evelyn, não tem problema. É como eu disse, tanto o período paleolítico, quanto o neolítico, quanto a idade dos metais, todos eles fazem parte da pré-história, né? São 3 divisões de um mesmo período. Tá bom? Então não tem problema não, tá certo. Você quer mostrar o seu desenho? Como é que foi? Como é que é o seu desenho mais ou menos? Eu fiz um desenho com uma casa, Sim, uma casinha mais precária, sim. um homem, uma plantação, e isso é isso. Tá certo, representou a agricultura. A agricultura surgiu no período neolítico. Tá certinho. Só coloca um título, né, para poder caracterizar esses 2 pontos aí da manchete, o título e a imagem. Tá bom? Mariane, você quer falar? É que eu quero mostrar o meu. Pode mostrar, por favor. Ó, beleza, mostrando uma caça, né? Enfrentando uma fera. Ah, e aí, colocou o título. Beleza. Certinho, Mariane. Excelente. Tá ótimo. Obrigado pela participação. E é isso, pessoal. É mais ou menos que nem as meninas mostraram aí, né? Um título e um desenho. Como eu coloquei aqui, né? Animal escapa da lança. E aqui a imagem do homem tentando lançar a lança aqui. Lançar a lança, né? No animal. Pode falar, Natália. Tem como você me ajudar num título? Tem sim. Coloca algo assim, ó. Elementos da pré-história. Vou colocar aqui. Já fica um título legal. Beleza. Podemos avançar, pessoal? Sim. Sim. Então, bora lá. Aqui a questão 4. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. O texto tem o título Revolução Agrícola. Tá bom? Vamos lá. Essa mudança, que recebeu a tradicional denominação de Revolução Neolítica, consistiu basicamente na domesticação de animais e no aparecimento da agricultura. Pessoal, o que é a Revolução Agrícola? É quando o ser humano ele criou a agricultura. Ele descobriu a agricultura, né? Então,
esse período chamado de Revolução Neolítica é a Revolução Agrícola, é a domesticação de animais, é esse período. Tá bom? É chamado de Revolução Neolítica porque aconteceu no período Neolítico. Mas sempre que vocês ouvirem falar de Revolução Neolítica é sobre Revolução Agrícola. Tá bom? O aparecimento da agricultura, com a introdução do trabalho coletivo e regular, levou o homem a se fixar nos locais mais adequados ao desenvolvimento dessa atividade, às margens dos grandes rios. Por volta do final do período Neolítico, as primeiras civilizações nasceram em torno dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, do rio Nilo, no Egito, do Ganges e do Indo, na Índia, e do Amarelo, na China. Então, pessoal, esse texto aqui está citando onde surgiram as primeiras civilizações sedentárias, tá bom? Os rios onde surgiram as primeiras civilizações sedentárias, que é o rio Tigre e Eufrates, o rio Nilo, o rio Ganges e o Indo e o rio Amarelo na China. Tá bom? Beleza, né, Mariane? Deixa eu só terminar o texto aqui, aí a gente mostra as poesias também, tá bom? Aí continuando. Na área que engloba a Mesopotâmia e o Egito, pessoal, vocês desculpem o barulho aí dos cachorros, é porque tá soltando foguete aqui, eles morrem de medo. Continuando. Na área que engloba a Mesopotâmia e o Egito, denominada Crescente Fértil, apesar das cheias dos rios fertilizarem anualmente o solo, permitindo uma alta produção agrícola, ou precisamente por causa de sua ocorrência, houve a necessidade de um grande volume constante de trabalho coletivo, para que a construção e a manutenção de diques e barragens, canais e reservatórios, que levou à formação de sociedades urbanizadas e complexas, baseadas na irrigação. Essas sociedades, denominadas de acordo com a sua característica básica, são chamadas de civilizações hidráulicas, e elas produziram um tipo de estado bastante burocratizado. Deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que eu sou um homem da caverna, né? Eu e a minha família, a gente está andando de um lado para o outro, né, nômades, procurando um território onde eu posso conseguir alimento. Aí eu paro na beira de um rio e percebo que na beira desse rio tem uma terra fértil onde eu posso estar plantando, ok? E eu começo a plantar na beira desse rio, né? E eu vou lá e planto. Aí começa a crescer as comidas, eu vou lá e colho, como, e aí o rio enche de novo. E quando ele enche, ele fertiliza a terra. E aí ele volta de novo ao seu nível, ele abaixa de novo, né? E aí eu vou lá e aproveito a terra fértil e planto novamente. Mas imagina que certo ano, depois de muito tempo que eu já estou ali plantando na beira daquele rio, em certo ano o rio resolve ter a sua enchente antes da hora. E aí a enchente molha toda a minha plantação e eu perco tudo que eu plantei. Aonde eu vou tirar meu alimento? Vou ter que voltar a caçar, né? E aí vai ser um problema para mim. Então o ser humano, como ele estava enfrentando esse tipo de problema, ele tinha que perceber como que a natureza se comportava. Ele tinha que prever quando o rio ia encher, quando o rio ia abaixar, para que ele não perdesse todo o seu trabalho. E para evitar algum imprevisto, o ser humano ele começou a se organizar de forma a construir barragens, construir diques, construir canais para desviar a água. Ou seja, o ser humano ele começou a manipular a natureza para conseguir o seu sustento, tá bom? E para fazer isso ele teve que trabalhar coletivamente, teve que trabalhar em conjunto, tá bom? Mas aí, como eu disse, vai começar a haver uma reorganização da sociedade. Vai existir aquele grupo que vai planejar, que vai dar as ordens, e aquele grupo que vai trabalhar, que vai fazer, né, a construção mesmo dos diques, das barragens, dos canais na beira dos rios para evitar que seu trabalho seja perdido. E até mesmo para ampliar a produção, né, de alimentos da agricultura deles. E seguindo aqui... desculpe, estou clicando errado. Seguindo aqui, vem a questão. A partir da leitura do texto, produz uma poesia contendo as seguintes palavras-chave: rios, agricultura, sedentarismo e civilizações.
a Mariane tinha me falado que tinha feito, né? Você quer mostrar para mim, por favor? Então, professor, eu não consegui fazer a poesia. Eu só consegui fazer um texto. Um texto? Beleza, você me mostra? Só um minutinho. Gabriele Longatti? Gabriele Longatti Fernandes da Silva? Beleza, tá certo, né, seu nome? Colocando presença aqui para você. Seja bem-vinda. Tá bom? Mariane, por favor, mostra pra gente. Deixa eu ver aqui, tô sem conseguir. Mariane, você quer ler pra gente como você escreveu? Sim. Nas margens dos grandes rios surgiu a agricultura, e com ela as primeiras civilizações. O sedentarismo mudou a vida da humanidade. Beleza, certinho. Alguém mais quer mostrar a sua poesia, o seu texto? Oi, Natália. Pode falar. Eu fiz o meu. Pode ler? Claro. Antes eram nômades. Foram morar perto dos rios, passaram para o sedentarismo, assim deram início à agricultura e começou a vida nos civilizações. Certinho, beleza. Bacana. Tá certinho. Peraí. Camila Costa Sacramento. Oi. Camila Costa Sacramento. Oi. É esse o seu nome? Sim. Coloquei presença aqui pra você, tá bom? Seja bem-vinda. Tá bom. Camila, deixa eu falar. Só dar um aviso aqui, pessoal, pra todos. Não só pra Camila, pra todos. Temos que entrar nas reuniões das aulas pelo e-mail institucional, tá bom? Porque quando você entra pelo e-mail institucional, você já entra direto na aula. Eu não preciso parar aqui para autorizar você entrar, tá bom? E outra coisa também que eu gostaria de pedir para vocês é, quando vocês entrarem, por favor, falem seu nome, porque eu sou meio distraído e pode acontecer de eu não ver que você entrou, tá? Que aí eu já percebo que você entrou, você fala o seu nome, eu vou e coloco presença aqui, para não correr o risco de ninguém levar falta, tá bom? Pode falar, Natália. Então sempre tem que entrar com esse e-mail, por causa que teve uma vez que eu estava tentando entrar com outro, eu não estava conseguindo. Procura entrar com um e-mail institucional, tá bom? Que Tá. nem hoje, que nem hoje, e-mail institucional é esse aí, que tem mg.gov.br, tá? Tá. É porque ontem eu também estava tentando entrar, eu não estava conseguindo, porque estava com o meu e-mail normal, então tem que ser com esse. Com esse e-mail institucional. Tá bom. Tá bom, beleza. Ó, pessoal, eu coloquei assim, ó. Com as águas dos rios, o homem praticou a agricultura. E a partir daí ele pôde se alimentar com fartura. O homem virou sedentário e não vivia mais solitário. E começou a formar as civilizações, onde cada um tinha suas obrigações. Ah, muito bonitinho. Depois vamos fazer uma música com as nossas poesias. Beleza. Seguindo adiante, aqui vem a questão 5. Por que os homens do Neolítico se fixaram próximo aos rios? Olha o que eu coloquei de resposta. Depois das cheias, as terras próximas aos rios se tornavam extremamente férteis, o que viabilizava as plantações. Dessa forma, a água dos rios era utilizada para a agricultura irrigada. Viver perto dos rios também facilitava a domesticação de animais para o consumo humano. Tá bom? Então,
viver perto dos rios facilitou tanto a agricultura quanto a domesticação de animais. Diga, Mariane. Posso falar a minha? Claro. Para poder ter acesso à pesca, à água e à agricultura. Certinho. Né? Tá certinho. Tá ótimo. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa com vocês. Eu vou pedir vocês para seguirem o meu canal no YouTube, tá? Porque lá eu vou postar as aulas que eu consegui gravar aqui, tá bom? Então, se caso algum dia você não conseguir assistir a aula, você pode acessar o canal do YouTube e tá assistindo a aula, tá bom? Por lá. Vou deixar aqui, ó, no chat o link. Meu canal do YouTube. Todo mundo acessa o YouTube aqui? Sim. Sim. Beleza. Sim. Então, acessa meu canal aí, dá o like, faz aquela novela toda lá que vocês já estão sabendo. Alguém levantou a mão aí? Natália? Eu. Diga, Natália. Posso? Eu coloquei assim, para pegar água para os animais, beber, para aguar as plantações. Certinho. Certinho. A Revolução Agrícola, né, ela é baseada basicamente nisso, né? Na agricultura e na criação de animais, a domesticação de animais. Tá. Certinho. Beleza. Então vamos seguir aqui. E agora vem a semana 2, né? O tema da semana 2 é cidadania e o respeito às diferenças sociais, culturais e aos direitos humanos, tá bom? E aqui a gente vai seguindo. Deixa eu perguntar para vocês aqui antes de passar o slide. Quem sabe me dizer o que significa ser cidadão? O que você pensa que é uma pessoa cidadã? O que faz uma pessoa ser um cidadão? Uma cidadã. Esse silêncio aí é porque vocês estão pensando. Gente, fala comigo. É morar numa cidade? Ó, é uma boa resposta, morar numa cidade, né? Tá correto também, não deixa de ser isso. Alguém tem alguma outra ideia do que seria ser um cidadão? Ter direitos? Ter direitos, ótimo, Mariane. Isso aí também. Diga, Otávio. Não maltratar os animais, proteger o meio ambiente. É isso, seguir as regras, né? Correto, Otávio. Beleza, alguém mais levantou a mão? Pode falar? Com certeza. É ter direito à vida, à liberdade e à propriedade. Tá certo, correto. Tá tudo correto, pessoal. Ser cidadão, o que é uma pessoa cidadã? Cidadão é todo aquele que vive na sociedade, tá bom? Só que o cidadão ele tem duas características fundamentais. O cidadão ele tem direitos, né, direitos sociais. Vamos imaginar que um cidadão ele sofreu uma injustiça. Ele vai ter esses direitos para defendê-lo, né? Mas o cidadão ele também tem deveres a cumprir. Então, o cidadão ele não tem só direitos, ele também tem que cumprir, né? Cumprir com as suas obrigações, como o Otávio disse, respeitar os animais, né? Respeitar o próximo, né? Respeitar as leis, né? As leis servem para isso, né? São os deveres, todo mundo tem o dever de seguir as leis, ok? Então isso é ser cidadão. E aqui avançando um pouco, a gente tem a questão da diversidade cultural, tá bom? O que é a diversidade cultural? O que o PET fala que é a diversidade cultural? Alguém levantou a mão? Gabriele? Pode falar, Gabriele. Gabriele baixou a mão. Então vamos lá. O que é a diversidade cultural? São os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião,
os costumes, o modelo de organização familiar e a política. Ok? Então, tudo aquilo que abrange a vida humana é considerado cultura. Ok? Diga, Natália. É se agrupar por diferentes técnicas, valores, vestiários, costumes religiosos, modos de se alimentar. Exatamente, né? O que a gente come, o que a gente veste, a religião que a gente segue, tudo isso são elementos que compõem a nossa cultura, né? Tá correto. E aqui, ó, diversidade cultural no Brasil. Cada região, ela vai ter algum aspecto cultural. Claro que o Brasil, né, ele tem seus aspectos culturais em comum. Todos os estados, eles falam o mesmo idioma, que é o português, né? O arroz e feijão, podemos considerar o arroz e feijão como base da alimentação de todo o país, né? Nós temos o mesmo hino nacional, nós temos o mesmo presidente, o mesmo sistema político. Mas cada região do Brasil, ela também tem as suas particularidades, né? Que nem aqui na região norte, o PET ele traz alguns exemplos aqui, né, de diversidade cultural dentro aqui das regiões do Brasil. Na região norte tem a festa do Círio de Nazaré. Na região nordeste tem a festa do Bumba Meu Boi. Na região centro-oeste tem a cavalhada. E na região sudeste tem a festa do Congado. Ok? Então, pessoal, a gente tem que pensar que a diversidade cultural ela engloba o conjunto de culturas que existem no mundo, né? Quando se fala de diversidade cultural, é toda a cultura de todo grupo que existe no mundo. E são culturas diferentes, né? São grupos diferentes, culturas diferentes. E à medida que a sociedade vai se globalizando, né, vai surgindo a internet, as pessoas vão se conectando, vai havendo também o encontro dessas culturas. E muitas vezes existe a assimilação de uma cultura, né, onde você pega um fator cultural de uma outra região e traz para você, ou então a eliminação completa daquela cultura, né? A gente pode usar um exemplo de uma eliminação completa de cultura como a dos indígenas. Né? Pode-se dizer que haviam 500 milhões de... 500... assim, pode-se dizer que 90%, não vou falar números não para não entrar em erro, mas pode-se dizer que 90% da população indígena que existia no Brasil antes de chegarem os portugueses foi eliminada, foi dizimada, né? Então culturas inteiras que foram eliminadas. Mas existem outros fatores culturais que foram assimilados pelo brasileiro, né? Por exemplo, aqui, quem já comeu miojo aqui? Eu. Miojo é aquilo que salva a vida de quando a gente está com preguiça de fazer comida, né? Mas o miojo ele não foi criado aqui no Brasil. O miojo ele foi criado no Japão, né? Então assim, é uma coisa que faz parte da vida nossa. Eu mesmo, quando eu era jovem e tinha um estômago forte, eu comia miojo quase todo dia, né? Então assim, miojo é uma coisa que faz parte da nossa cultura hoje em dia, mas que veio de uma outra região, né? E isso tudo está dentro do contexto da diversidade cultural, da globalização. As culturas comunicam, né? Elas entram em contato, elas fazem trocas, elas se sobrepõem umas às outras e assim por diante. Beleza? E aqui para terminar, semana 2, antes de entrar aqui na questão 1, pessoal, eu vou falar essa parte aqui porque a gente só tem mais 4 minutos de aula, tá bom? Como eu disse, a cidadania ela está ligada diretamente à questão dos direitos e deveres. Todo mundo tem seus direitos e todo mundo tem também os seus deveres. E tem a questão do respeito. O respeito ele é tanto um direito quanto um dever. Toda pessoa ela tem direito a ser respeitada, mas toda pessoa também tem o dever de respeitar o próximo, tá bom? Então é tanto um direito quanto um dever o respeito. E a questão da pluralidade e da cidadania, porque a partir do momento que a gente tem o direito de ser respeitado, a nossa cultura ela deve ser respeitada, mas a gente também deve respeitar a cultura do outro, porque não existe só a nossa cultura, só a nossa forma de pensar, só o nosso grupo social no Brasil, né? no mundo, podemos colocar. Existe uma pluralidade, né? E essa pluralidade ela é um critério básico, o respeito à pluralidade é um critério básico para o exercício da cidadania, tá bom?
E aí a gente vê esse esqueminha aqui funcionando, ok? Pessoal, faltam 3 minutos aqui para a aula terminar. Eu quero perguntar para vocês, vocês têm alguma dúvida do que foi explicado? Não. Não, posso te mostrar meu desenho? Por favor, mostra aí para nós. Só um minuto. Posso mostrar o meu desenho? Uai, tá meio claro. Olha, parece ter ficado bacana. Legal, é uma foto do seu caderno. Olha. É porque meu caderno tá na minha professora. Ah, entendi. Fiz pão de queijo e uma feijoada. Peraí. Uai, Mariane tá cozinhando pra caramba. Ó, Mariane, esse violão legal aí. É o meu, mas meu pai tá tocando, que ele tá tentando aprender como que é a música pra me ensinar. Tá certo. Cadê o desenho, pessoal? Vamos lá. Edivaldo, quando acabar a aula... Vai acabar. Edivaldo, Sim, quando acabar a aula, eu posso te mandar as páginas do PET de história que eu fiz? pode sim, mas manda no meu e-mail, tá bom? Tá. Beleza, combinado. Pessoal, então a aula que vai acabar agora, tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês, foi muito especial vocês estarem aí junto com a gente. E qualquer dúvida, vocês contem comigo sempre, tá bom? Às vezes eu tenho uma dificuldade de estar respondendo aí no WhatsApp, porque é muita gente e acaba que o trabalho fica acumulado. Mas assim, ninguém vai ficar sem resposta não. Pode demorar 2, 3, 4 dias. Não percam a fé, em algum momento vocês serão respondidos. Tá bom? Eu vou te mandar. Ah, e eu peço também para vocês me mandarem as atividades no e-mail. Não fica mandando atividade no WhatsApp não, tá bom? Ou você faz pelo formulário ou então me envia pelo e-mail. Pode ser? Ok. Ok. Pessoal, muito obrigado. Vou desligar aqui. E um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tô dispensando. Tchau. 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 Tchau, tchau. Um beijão. Tchau.